Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser dedicado para o Dia dos Professores. Eu trouxe duas opções para presentear os nossos queridos. E para a primeira opção, eu vou utilizar o sintético. Quem quiser pode usar o tecido, só deixa ele estruturado na manta. Já separei o meu zíper de 27 centímetros mais o cursor. Separei um pedaço de plástico cristal de 24 por 10. E esse é o 0,40, mas pode utilizar o 0,20 também ou 0,30. Já deixei cortado no meu sintético 0,8, 23 por 20. Eu adoro trabalhar com sintético, além de ser baratinho, é fácil de costurar. Vou usar o bagum para o forro impermeável. O bagum eu deixei ele cortado maior que o meu principal, que é o sintético. Vamos fazer uma costura em toda a volta, para segurar o sintético e o bagum. E a posição correta que eles devem ficar é forro com forro. As partes bonitas vão ficar olhando para fora. Lembrando que quem for utilizar o tecido é só estruturar ele na manta R1 ou na entretela e seguir a mesma lógica. E para os acabamentos eu vou utilizar o viés Boneon, lá da nossa parceira Alça de Sacola. Na descrição do vídeo vai ficar o cupom de desconto para vocês usarem no site. Já cortei 2 pedaços de viés maior que aquela medida de 23 centímetros. É onde vamos costurar o viés. Dobro o meu viés abraçando o meu sintético e faço uma costura ali na parte de baixo. E olha como ficou, na parte de baixo. Agora vamos passar um viés também em uma das laterais do nosso plástico. Abraço o meu plástico cristal e faço uma costura embaixo também. Feito isso, nós temos dois acabamentos com zíper, a parte do sintético e a parte do plástico. Já começo posicionando corretamente o nosso zíper. Depois nós vamos fazer uma costura bem rente aos dentinhos do zíper. Lembrando que os dentinhos do meu zíper estão olhando para cima. Feito isso, vamos costurar a parte que tem o plástico cristal. Faço a mesma coisa, posiciono perto dos dentinhos do meu zíper e faço a costura. Quem quiser pode utilizar o calcador de zíper. O importante é deixar uma sobrinha de plástico cristal nas laterais. Já posicionei o nosso cursor, dobrei o meu plástico para baixo e a medida que ele fica ali na parte do sintético é de 3,5. Feito isso, eu vou colocar uns clipezinhos para segurar e depois fazer uma costura em toda a volta. O meu bagum ficou um pouquinho amassado ali na parte do meio, eu não gosto, mas é tão difícil desamassar o bagum. Alguém tem uma dica? Deixa aí nos comentários. Feita essa costura, eu vou tirar todo o excesso agora de zíper e plástico. Pessoal, essa combinação de cores tá demais, né? Vai ficar linda demais essa pecinha. Vamos arredondar na parte de baixo, mas quem não quiser pode deixar quadradinho mesmo. Vou usar uma régua com cantos arredondados para fazer essa parte. Podem utilizar qualquer objeto arredondado para fazer isso também. Antes de cortar, eu gosto de fazer a costura por cima e depois eu venho com a tesoura e corto. E vamos costurar o nosso viés. Já posiciono ele nas costas da nossa pecinha.
E já começo fazendo uma costura com um pé de máquina, da minha máquina. Feito isso, vamos puxar o nosso viés lá para o lado certo, colocar uns clipezinhos e depois rebater esse viés. E essa belezinha é super fácil de fazer, vendável. Os professores amam essa pecinha. Na escola da minha filha do ano passado, eu fiz e dei de presente para os professores. E como é impermeável na parte de dentro, é só passar um paninho com álcool e está limpo. Dá para usar com kit de higiene bucal, dá para usar como estojo, porta-remedinhos. É uma peça multiuso e olha o resultado. Ficou demais, né, gente? Como eu falei, ela é bem espaçosa, então cabe toalhinha, escova de dente, pasta, cabe o fio dental. Lembrando que eu vou personalizar. Quem quiser comprar os nomes, pode me chamar lá no Instagram que eu vendo também. Gostaram dessa primeira opção? Deixa aí nos comentários. E vamos separar os materiais para a segunda opção. Já separei a minha alça, aquela do site Alça de Sacola. Separei o meu zíper, o meu cursor, o plástico, lembrando que as medidas vão estar na descrição do vídeo. Também cortei um pedacinho de sintético para fazer os puxadores. E para essa segunda opção não tem jeito, é só com sintético mesmo. E não vamos utilizar o forro, vou deixar apenas no sintético. O bagum vai ser apenas para os acabamentos da parte de dentro. O meu plástico de largura, ele tem 9, então eu já vou cortar ele ao meio. Cortei o plástico, posicionei na frente do sintético e faço uma costura com um pé de máquina. Depois é só puxar o plástico lá para o lado de cima e fazer o acabamento. Quem quiser pode deixar dobradinho desse jeito no vídeo ou jogar ele todo lá para trás. Agora eu já faço uma costura de pesponto. Repito o mesmo processo do outro lado. Prontinho, meus amores! Agora vamos fazer o acabamento dos plásticos dos dois lados com o nosso viés. Dobro o meu viés ao meio e visto no meu plástico. E faço uma costura na parte de baixo. Faço isso do outro lado também. Vamos cortar todo esse excesso de plástico e viés. Vamos começar a costurar o nosso zíper. Posiciono o meu viés bem rente aos dentinhos do zíper, lembrando que os dentinhos estão olhando para cima. E faço uma costura bem rente aos dentinhos do nosso zíper. E faço a mesma coisa do outro lado. Eu adoro usar os sintéticos para trabalhar com lembrancinhas, mimos, brindes. E na maioria das vezes não precisa estruturar o sintético, por isso a gente gasta pouquinho para fazer essas peças. Meus amores, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Já vou deixar o meu cursor no lugar também. Já passei o meu cursor até a metade e agora eu vou desvirar essa peça. Já desvirei, passei o meu cursor por completo e agora eu volto novamente lá na parte de cima e deixo meu zíper lá no meio. Vamos dobrar a nossa peça ao meio, lembrando de centralizar tudo e fazer um pique lá na parte de baixo.
Agora vamos costurar os nossos puxadores. Tem gente que prefere os puxadores mais compridinhos, sobrando mais, e tem gente que gosta deles mais curtinhos. Então eu vou deixar essa parte das medidas com vocês. O importante é que ele tá com 2 centímetros de largura. Já aproveito e costuro ele ali na parte do zíper. Agora vamos unir o pique com os dentinhos do vocês fazendo também, hein? Lembrando que quem quiser comprar os nomes prontos para personalizar sintético, algodão, plástico cristal, pode me chamar lá no direct do Instagram que eu vendo para vocês. E vou pedindo novamente para vocês, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um beijo, meus amores, até o próximo passo a passo.